contorno disforme das árvores marca uma paisagem singular. É uma floresta cheia de magia, capaz de enfeitiçar os mais incautos e de os prender aos seus encantos. Musa inspiradora de poetas e pintores, simboliza aquilo que existe de mais genuíno e português. Aqui, na riqueza intemporal do Montado de Sobre, é onde tudo começa. Adorado na Grécia Antiga como sinal de honra e liberdade, o sobreiro, ou Quercus suber, é uma árvore espantosa, de grande longevidade e com uma capacidade de regeneração única. Frondosa e imponente, esta espécie chega a atingir os 25 metros de altura e vive em média entre 150 a 200 anos, nunca deixando de servir o homem, que de tempos a tempos lhe retira aquele que é o seu maior tesouro. Uma dádiva da terra que se renova a si mesma, atravessando gerações. A joia da coroa dos nossos recursos naturais, a cortiça. O sobreiro, de facto, é uma árvore extraordinária porque se adapta a estes terrenos arenosos e de baixa fertilidade como nenhuma outra árvore. Só ele poderia resistir nestas condições. Ele faz parte de um sistema que foi sendo explorado, que é o sistema montado, que é um sistema agro-silvopastoril, em que se integra a produção de cortiça e a exploração florestal com a pecuária, sobretudo com ovinos e, fundamentalmente, do meu ponto de vista, com o porco de raça alentejana, que na altura da montanheira e na altura em que o sobreiro dá fruto, pasta dentro dos montados. O produto fundamental do sobreiro é a cortiça. Ele também tem como subprodutos a lenha, que serve para fazer carvão. Floresta nobre de delicado equilíbrio, o Montado de Sobre existe apenas no Mediterrâneo Ocidental, sobretudo nas regiões a sul da Península Ibérica e com influência atlântica. Mas foi, em Portugal, que encontrou desde sempre o seu berço ideal. O nosso país orgulha-se de possuir a maior extensão de sobreiros do mundo. Com uma área total de 736 mil hectares, o que representa 23,5% da floresta nacional, é a espécie mais representativa em Portugal. Os maiores povoamentos localizam-se a sul, em especial nas províncias do Alentejo. Mas podemos encontrá-los um pouco por todo o território, do Minho ao Algarve. Diz um velho, mas sábio ditado popular que quem se preocupa com os seus netos planta um sobreiro. Um testemunho do passado com uma mensagem de futuro. O Montado de Sobre é o exemplo mais perfeito de uma relação equilibrada entre homem e natureza. É, desde logo, um dos maiores aliados no combate à desertificação do sul do país, ajudando a reduzir a erosão dos solos e garantindo a subsistência das suas populações. Para além de produzir oxigênio, uma característica comum a todas as árvores, o sobreiro possui uma estrutura celular única e muito particular, que o torna capaz de reter o dióxido de carbono, o principal responsável pelo aquecimento global do planeta. Pilar de equilíbrio do próprio clima, a floresta da cortiça constitui ainda um dos mais ricos ecossistemas da Península Ibérica, abrigando no seu seio uma diversificada flora e fauna que importa preservar. Os Montados de Sobre, no geral, são dos ecossistemas com maior biodiversidade a nível da floresta mediterrânica, nomeadamente no sul da Europa. Ocorre uma diversidade de mamíferos relativamente interessante, como a raposa, o gineto, o toirão, a doninha e outras também, por exemplo, situações que já ocorreram e que agora estão no limiar da extinção, como por exemplo o lince, já ocorreu até há dezenas de anos nestes sítios, agora em Portugal está praticamente extinto. Por exemplo, está a cantar aqui um rabi-ruivo de testa branca, que é uma espécie migradora que se nidifica aqui e vai para a África no inverno e que ocorre e nidifica aqui neste ecossistema. São tudo espécies que habitam aqui de uma forma relativamente harmoniosa, que tendem a manter o ecossistema em equilíbrio, portanto ajudam também a controlar um pouco as pragas que às vezes ocorrem nos montados, que se alimentam delas e, portanto, nesse sentido, é muito importante haver bastantes espécies associadas a espécies insetívoras que ocorrem
aqui nestes montados. A importância de proteger os montados, em termos gerais, não é muito diferente do que proteger grande parte das florestas naturais que ocorrem em Portugal. Para além da questão da biodiversidade, é muito importante também para a conservação do solo, portanto, para que de facto não haja riscos de erosão como acontece em zonas que são muito agricultadas. É importante para reter a água das chuvas e fazer a sua impermeabilização nos aquíferos, portanto, para que os lençóis de água possam abastecer as nascentes e as captações de água para consumo humano. Portanto, tudo isto é muito importante. Portugal foi pioneiro na tomada de consciência sobre as questões ambientais, de biodiversidade e sustentabilidade ecológica associadas à produção e transformação de cortiça. Considerado património nacional, há séculos que o montado de sobro está legalmente protegido, sendo proibido o seu abate e incentivada a sua plantação e exploração. Aqui o nosso país deu cartas. Fomos os primeiros a promulgar disposições no sentido de fixar em 9 anos a idade mínima para a cortiça poder ser extraída. Curiosamente, se nós nunca tirarmos a cortiça a um sobreiro, ele não vai produzir ao longo de toda a sua vida tanta cortiça como se a gente lhe atirasse. Como também não vai fixar tanto carbono, CO2, dióxido de carbono da atmosfera, se não o tirássemos. Portanto, há toda a vantagem em tirarmos a cortiça. Isso vai originar um aumento da atividade biológica do sobreiro e, portanto, um aumento da sua atividade em que ele capta tanto mais anidride de carbono, CO2 da atmosfera, como também produz uma maior massa sobrícola, portanto, produz muito mais cortiça. Portanto, o facto de nós tirarmos a cortiça de 9 em 9 anos, no fundo, estamos a contribuir para o ambiente e para o nosso bem-estar.